Esse é o Virou Uma Chave, o podcast semanal de 4 atores que ainda estão ensaiando uma peça e amam conversar sobre a vida. Eu sou o Leandro Pérez. Eu sou a Suzana Oliveira. Eu sou a Vanessa Balsalobre. E eu sou o Diogo Matos. A animação é uma forma de arte que brinca com cores, formas, traços. As histórias podem extrapolar a lógica da realidade e criam mundos que aguçam a nossa imaginação. Hoje nós vamos conversar sobre os desenhos animados. Na minha cabeça, imediatamente vem os 7 monstrinhos. Os 7 monstrinhos. Eu amava. O desenho animado tem a música de abertura, assim, né? As músicas, eu lembro também do X-Men. Vem muitas músicas dos desenhos quando eu começo a pensar. Vocês sempre foram muito fãs de desenhos? Eu consumia muito desenho. Assim, desde os desenhos da cultura, quando eu era bem criança, tipo Caillou, o Pequeno Urso. Eu amava o Pequeno Urso. Meu sonho era comer aquele bolo que eles faziam. Tinha um bolo que era em camadas. Não sei se você lembra, Sul Rosa. O meu sonho era comer a canja de galinha do Pequeno Urso. Que tinha também. Eu não lembro se a galinha comia a canja de galinha, porque eu lembro que tinha uma galinha. Tinha uma galinha, só, a pata, olha o canibalismo. E a coruja. Eu lembro que eu amava esse desenho e o meu sonho era comer esse bolo com essa calda de morango que tinha. Era, nossa, linda, nossa. Eu assistia muito desenho também, eu fiquei pensando aqui. É porque também teve uma fase que a gente assistia muito filme mesmo, filme de pessoas, sabe? Filme, sim, pra criança, mas com atores. Só que, parando pra pensar, a gente assistia muito desenho também, porque tinha um ritual, assim, de almoçar assistindo desenho. Eu lembro disso. Quando eu estava de tarde, almoçava pra ir pra escola. E quando eu estava de manhã, almoçava quando chegava da escola e ia assistindo desenho, assim. Teve uma fase que a gente voltava da escola e ficava na casa da minha avó, que eu lembro o som do X-Men e o cheiro da comida, quase, assim, sabe? A sensação associada do Jean Grey. Sabe assim, começando a abertura do X-Men e a gente almoçando e tal. E aí tinha uma sequência de X-Men, aí depois mudava de canal, aí tinha Chaves, Eu, a Patroa e as Crianças. Nossa, eu amava. Não é desenho animado. Eu, a Patroa e as Crianças, já são séries. Aí tinha Raven, Cory na Casa Branca. Você lembra dessa fase? Eu assistia tudo. Que era uma sequência, assim, passava um sequência tempão. toda. Passava um episódio de cada por dia e, nossa, Era depois do Bom assim, Dia e Companhia. Ficava um tempão assistindo. As séries eram depois do Bom Dia e Companhia, que era era a hora do almoço. Exato. Porque o Bom Dia e Companhia era de manhã. Sim, passava Bom Dia e Companhia e dava, tipo, meio-dia, assim, acabava, aí começava Chaves e aí ia. Isso era no SBT, né? Aham. Na nossa fase, o desenho era na Globo. A Os desenhos estrutura, legais. a estrutura hoje das grades das emissoras de TV abertas, né, hoje é bem diferente, porque na nossa época, de manhã, A não manhã era toda era criança, infantil, né? porque a maioria das crianças iam estudar à tarde. Então, era o show da Xuxa na Globo, e daí ou era Angélica, ou era Mara no SBT, agora não lembro, que tinha alguns desenhos que de vez em quando eu trocava, mas a maioria, eu adorava ver os desenhos que passavam na Xuxa. Eu amava Smurfs. Amava Nossa, Smurfs era muito bom. He-Man, adorava assistir He-Man, She-Ra. Mas esses também, Hanna-Barbera, eu assistia todos, assim. Qual? Os da Hanna-Barbera. Hanna-Barbera. Oi? Parece uma produtora de elenco. Isso, é uma produtora de produtora. elenco? A Hanna-Barbera, os Flintstones. Ai, amava esse. Os Jetsons, Manda-Chuva. Então é uma produtora, tem tipo a Disney e tem os da Hanna-Barbera. Eu não sabia. Zé Colmeia. Zé Colmeia. Os Flintstones, assim, na minha época, passava, mas ele já era mais raro. E eu até confundia os Flintstones com os Simpsons, eu acho, na minha cabeça, de criança, sabe? É isso mesmo. Os Simpsons, eu assisti um episódio anteontem. Ai, que louco! Porque Simpsons eu tenho um trauma com Simpsons, assim. É uma relação de amor e ódio. Ao mesmo tempo que eu acho muito bom, é pesado, mas eu lembro que eu levei um fora uma vez no Simpsons, assim. Eu tinha um carinha que eu tava afim, e aí liguei pra ele, e ele não tava, tipo, zero interesse em mim, assim. Aí ele tava, não sei o que, no telefone. Eu falei, o que você tá fazendo? Desculpa, eu tô assistindo Simpsons aqui com os meus amigos. E desligou o telefone, eu fiquei traumatizada, não queria mais ver Simpsons. Nunca mais. Levei um fora pelos Simpsons. Mas ao mesmo tempo assisti, tipo, de vez em quando está passando, assim, eu mudo a TV, eu assisto. Faz muito tempo que eu não assisto Simpsons, mas, assim, ali na minha adolescência. Porque o Simpsons é o desenho animado com mais episódios, é o programa de televisão com mais episódios da história da
da TV americana. É? E eles estão, sei lá, mais de 30 anos com episódios. Então, tem uma parte da minha vida que eu assistia todos os dias. Todos os dias. E eu acho que o meu episódio favorito é quando eles vão pro Grammy. Porque o Homer, ele tem um quarteto, como se fosse os Beatles. Então, tem toda a história dos Beatles, só que é com o quarteto do Homer, que é muito legal. Chega até uma personagem que é tipo uma Yoko Ono ali, que vai atrapalhar a dinâmica deles. Mas assim, eu assistia muito Simpsons. Hoje eu não assisto. Faz muito tempo que eu não assisto. Eu diminui muito a minha parar pra assistir, assim, desenho animado. Eu assisto de vez em quando, assim, esses longa-metragens, sei lá, da Pixar, da DreamWorks, sabe? Eu também. E os Simpsons, eu lembro muito do meu primo, que tem idade parecida com vocês, assim. Que é velho já. Que assistia. Eu não assistia Simpsons, mas eu lembro do episódio que tem porco-aranha, vimos porco e mais aranha. Eu lembro disso. Mas vocês quando assistiam desenho na infância, vocês paravam pra pensar na dimensão da violência dos desenhos animados? Era os que eu mais gostava, do Pica-Pau. É muito doido, né? Porque é o tipo de violência. Por exemplo, os Simpsons tem violência física, mas tem, assim, bullying o episódio todo. É uma violência psicológica, né? O negócio é cruel. Mas pensando nisso, Pica-Pau, Tom e Jerry... Eu amava Pica-Pau. Era uma coisa de uma extrema violência, só que é diferente dos, sei lá, Cavaleiros do Zodíaco. Não sei o que tinha de desenho mais, assim... É uma lutinha diferente. A minha mãe teve uma, assim, né, na minha infância, primeira infância, assim, ela só deixava a gente assistir cultura por um tempo, porque tinha uns desenhos mais leves. Aí quando a minha irmã foi crescendo, que a gente migrou pro SBT, que aí tinha Superpoderosas, que é sempre assim, salvar o mundo, matar alguém, né, a luta, e aí destrói um prédio, né, tem essa coisa, assim. As Três Espiãs Demais também. Nossa, que eu amava amava Três Espiãs Demais. E eram 3 meninas salvando o mundo, controladas por um cara, né? Elas tinham, tipo, um chefe, assim. Era sempre isso também, ir salvar o mundo de algum perigo, né? Mas por muito tempo a gente só assistiu TV Cultura, que aí tinha os 7 monstrinhos, que eles eram irmãos, monstros, filhos de uma velhinha, né? E eu amava assistir Baby Looney Tunes. Eu amava também. Nós aqui estamos pra brincar com vocês. Tem muita diversão e coisas pra se fazer. Correr na casa da vovó, fazer de tudo, jogar bola, descer no escorrega, gritar! Ai, eu amava. E eu não gostava do Looney Tunes. Eu gostava do Baby Looney Tunes. Eu gostava do Baby. Então, a Fê era muito lindinho. Tinha vovozinha. Era muito legal. E Caiu, eu amava. E tem um desenho que poucas pessoas conhecem, que é da minha geração, só que as minhas amigas, eu me lembro, assim, delas não conhecerem, que é Emily. E Alexander. Formamos uma dupla legal. Eu nem imagino do que É os vocês estão Camundongos falando. Aventureiros, esse. Camundongos Era Aventureiros. incrível. Eram 2 camundonguinhos e eles viajavam o mundo. Então eles iam pra Paris, pra Incrível. Londres, eles iam pra vários lugares. E aí eles tinham que... cada episódio era em um país diferente e era uma aventura diferente. Então era conseguir ajudar a princesa a fazer alguma coisa, ou conseguir ajudar o chefe do restaurante, sabe? Alguma coisa assim. Era Sim. sempre uma aventura. Era muito legal. Era da TV Cultura. Então, acho que os desenhos da TV Cultura não tinham tanto esse quê de violência, sabe? E eu me lembro de um programa da TV Cultura que era muito legal, que eu não sei se você assistia, Lê, que era de uma menininha. Era um documentário, assim, documentário sobre curiosidades, como funcionam fábricas de vidro. De onde vem? Sim! Eu amava também. Que ela... A Kika. A Kika, e aí era assim, ó, se eu te contar, você não vai acreditar. E aí começava a passar um documentário sobre, tipo, fábricas de chocolate. Aí como funciona a fábrica de chocolate, documentário real, sabe, com pessoas. Só que quem apresentava era uma animação. Ai, que legal. Era muito legal, porque era pra criança e contavam coisas muito interessantes, assim, de como faz vidro. Eu lembro desses, assim, do vidro. Fósforo. Do fósforo. Nossa, Nossa, do esse episódio fósforo eu lembro assistia muito. várias vezes, né? Enfim, era muito legal. Podia ter, assim, talvez tenha
assim, eu é que não acompanho mais a programação infantil. Mas eu, enquanto criança, ver como funcionava uma fábrica, pra mim era, tipo, muito demais. Eu amava assistir. E você falou de Três Espiãs, eu amava Três Espiãs. Porque assim, imagina, eram 3 meninas e elas tinham que salvar o mundo. Então elas estavam na escola, de repente abriu o chão, elas caíam num túnel assim e paravam na sala da missão. Então elas viam que ela tinha que fazer de missão. E os acessórios delas de salvar o mundo era tipo assim, um batom. Aí o batom, ele grudava no avião e elas escalavam, era tipo uma corda. Era um blush. Aí o blush virava uma coisa que abria uma porta e aí virava um paraquedas, uma bota que grudava no... Gente, era incrível. Era o poder da beleza, gente. Era o poder do glamour ali. Era tipo, os acessórios era tipo, secador não sei o que. Aí o secador fazia tipo um super negócio. A moda vai salvar o planeta, né? Exato, era incrível, eu amava esse, eu amava. Mas você pensava, Di, nessa coisa da violência? Porque foi uma coisa que eu fui entender depois de velha já. Acho que a galera sempre criticou, assim, né? Esses desenhos, tipo, Tom e Jerry, o Pica-Pau, por conta do excesso, assim, da violência e tal. Mas nunca tinha parado pra pensar, assim, o que isso me afetou ou não, me machucava Eu não sei ou não. se a gente ia por serem bichinhos, né? Porque quando é uma representatividade são humanos ali, mas eu não sei se... Eu tô jogando pra gente pensar mesmo. Porque eu lembro depois de mais velha, as pessoas... porque os desenhos hoje incitam a violência, a guerra e isso, aquilo, outro. E o salvar o mundo, né? O guerrear contra alguém, algo guerreando contra a humanidade. Só que aí eu falei, poxa, mas o que a gente assistia era violência, tipo, muito pesada. Mas eu acho que como não eram humanos, porque assim, quando eu penso em... Avengers. Isso eu não peguei, assim, eu peguei X-Men, adorava X-Men, mas se falar assim, Diogo, qual que é o seu desenho favorito, o desenho que mais lembra da tua infância, ou da sua adolescência? Eu vou falar que é Doug, porque Doug pra mim era... Pate maionese. Ele era até canhoto, ele era. Então, eu me relacionava direto com aquela história. Então, com aquela história, os conflitos que ele tinha, a paixonite que ele tinha pela Patty, o Skitter, o melhor amigo, o jeito que ele se relacionava na escola, ali eu acho que eu conseguia fazer essa conexão direta. E outro que eu amava também da TV, era da TV Cultura, né? E outro da TV Cultura que eu também amava era o Fantástico Mundo de Bob. Eu ia falar isso. Mano, que desenho incrível, que desenho... Incrível. Era uma... Vocês assistiram? Eu acho que eu lembro muito pouquinho. Era um menininho... Ele era o caçula da família? Não lembro direito. Mas ele andava num velotrolzinho, assim, e ele imaginava as coisas que falavam pra ele. Então, se você falava, por exemplo... Vou dar um exemplo, tá? Uma metáfora. E a Suzana é uma flor. Ele imaginava uma flor, entendeu? Então, era a imaginação dessa criança crescendo nesse ambiente familiar. Ele tinha um tio super legal, tal, acho que era o tio Ted. E eu acho que daí a TV Cultura tinha essa ideia de ter uma curadoria que não fosse pra esse lado da violência, por exemplo, que fosse instigar a gente a relacionar o desenho com a nossa... vida real, porque o Doug pra mim era vida real. Tanto depois de um tempo, o Doug virou pré-adolescente ou adolescente. Tem uma continuação. Ele crescidinho. E a irmã do Doug era estudante de teatro. Então ela andava com uma boina e ela tava sempre ensaiando, só que ela também era sempre de saco cheio, era a irmã mais velha dele. Adolescente. Daí às vezes ela não ajudava ele, só que ela era irmã e ele tinha que ter paciência com ela, era muito legal. Eu quero citar agora um desenho que eu acho que ele é intergeracional, conector de anos e nações. Que é? Scooby-Dooby-Doo. Gente, meu desenho favorito! Eu acho que Scooby-Doo é o meu desenho favorito também. E tinha violência, mas não tanto, né? Assim, agora parando pra pensar, o Scooby-Doo é mistério. É investigativo. Então. Eu adorava. Eu amava Scooby-Doo, gente. E o meu personagem favorito era o Scooby-Doo. Não sei o de vocês, mas o meu era com certeza o Scooby-Doo. Eu amava. Não preciso nem falar o meu, né? A Daphne. Óbvio. Rosinha, lencinhos. Eu gostava do Scooby
Scooby-Doo e do pequeno Scooby-Doo, que tem eles menores, que daí quando eles menores é o Ruivo Ering. Esse eu não A hora que gostava. eles queriam descobrir, sei lá, quem era o monstro e tal, acho que era o Fred. O Fred sempre falava que era um bullying da escola, que era o Ruivo Ering. Ah, eu acho que eu lembro. Mas eu tô lembrando desse negócio do ruivo, eu lembrei de um desenho que eu não gostava muito, mas eu lembrei que ele existia, que era o Riquinho. Você assistia? Riquinho, não. Desenho do Riquinho, não. Eu só lembro do Riquinho. Do filme. É, do filme. Então tinha o desenho. Eu assisti o desenho. É um trauma, né? Então, lembrei agora Esse que é um trauma. existia esse desenho. Tipo, era um menino muito rico. Meu Deus, ele tinha, sei lá, um McDonald's dentro da casa dele, ele nadava, Nossa. não. E teve o desenho também do Denis o Pimentinha. Senhor Wilson, Senhor Eu só Wilson. lembro da pessoa. Hã? Eu só lembro de pessoa. De pessoas. O Vi desenho, poucos não. desses O desenhos. do Scooby-Doo, não sei se você lembra, tinha uma parte no SBT lá pra, acho que umas 6:30 da tarde, que começava a passar. Então ia tipo das 6:30 até as 7:30 da noite, passando Episódios Diretão. de Scooby-Doo. vários episódios de não lembro Scooby-Doo. disso. Eu amava. E o meu favorito era um filme do Scooby-Doo, que era o da ilha do... Não, pera. O dos zumbis. Dos zumbis? Que eles vão pra uma chácara e aí tem uns zumbis. E aí eles têm que descobrir que era um filme, né? Não era o seriado. E aí era o de zumbis. Nossa, eu amava esse. Não lembro, mas eu lembro do live action do Ah. Scooby-Doo, que realmente, assim, Uma a gente... obra-prima, pode- uma não há obra-prima. comentários, né? assim. Não. Melhor... Não, gente, Meu Deus. eu amo esse. Melhor live action já feito. Já? É o Scooby-Doo, realmente. Exato. Esse é o melhor. Gente, a escalação é... Todo mundo tá incrível. Nossa, eu amo esse. É perfeito. Nesse final de tarde do SBT, eu assistia um que chamava DuckTales, Caçadores de Aventura. Eu adorava, que eram com os sobrinhos do Pato Donald, que era o Guinho, Zezinho, Luizinho, e eles andavam pelo mundo pra ir atrás dos tesouros deles. Gente, era muito bom, era muito legal. E eu ficava contando no horário, assim, tipo, ai, não vejo a hora de começar. E quando, às vezes, o SBT passava 2 seguidos. Meu Maravilhoso. Deus, é maravilhoso, 2 episódios seguidos. Gente, tinha um desenho que eu amava, que poucas pessoas conhecem, que era o Turma da Pesada. Turma da Pesada era uma coisa, assim, que pra mim é tipo Jetsons de visionário, né? Porque era uma turma, uma galera de adolescentes, uma galera ricaça, né? A Bianca, que tinha um carro rosa, com uma piscina, assim, no fundo, as pessoas, ela ia dirigindo um conversível e a galera na piscina, tipo essa galera que faz piscina na picape, assim. Biona. E eles tinham celulares com câmeras, então eles se ligavam e conversavam no telefone com câmera. E era muito louco. Eu olhava e falava, gente, imagina, eu quero ter um celular. Eles tinham computadores, tinha, sei lá, ela tinha um guarda-roupa que escolhia as roupas pelo computador. Era uma coisa, assim, muito visionária. Mas é óbvio que tinha os populares, os riquinhos, os isso, aquilo. Era bem adolescentinho, assim, americano. E os Jetsons também, né, gente? Que, poxa, robôs dominando o mundo. Olha, parece agora. Eu não assisti esse. Eu Chat também não. GPT. Eu assisti os Flintstones, eu amava os Flintstones. Mas os Jetsons... Eu Esse sei é que é o do oposto, futuro, né? Os Flintstones na Idade da Pedra e os Jetsons, num futuro... Anos 2000. Que é hoje, um robozinho limpando a sua casa, andando assim, carro que voa. Eu gostava também de assistir filme live action que misturava com desenho. Adorava. O primeiro de todos que eu assisti muito, muito, muito é Mônica e a Sereia do Rio. São vários curtas de desenhos da Turma da Mônica, só que foi gravado acho que em Caldas Novas, se eu não me engano. E tem a Mônica e a Sereia do Rio. E a Sereia do Rio, nada mais nada menos que a TT Espíndola. E a TT Espíndola era, assim, uma grande estrela ali nos anos 80, anos 90. E era muito divertido, porque tinha essa interação da pessoa com a Mônica conversando com ela. E que depois eu lembro que assisti Uma Cilada pra Roger Rabbit, que é a mesma pegada. E depois Space Jam, fui no cinema assistir o Pernalonga com o Michael Jordan. Assim, foi muito, muito louco. E eu anotei um aqui que eu tenho certeza que ela assistiu. Qual? Caverna do Dragão. Todo mundo fala desse, né? Esse é um clássico. Você assistia? Não, nunca vi na vida.
Caverna do Dragão são crianças e adolescentes que entram num parque de diversões de uma montanha-russa. Eles entram nessa montanha-russa e saem em outro mundo. E quando eles vão pra esse outro mundo, eles ganham armas especiais. Então, um ganha um tacape, outra Uma capa, uma um capa capuz de visibilidade, um escudo, um chapéu de mágico. E aquele mundo, ele é dominado pelo Vingador e pela Tiamat, um dragão. E eles estão tentando voltar pra casa o tempo todo. E do nada aparece um senhorzinho, que é o mestre dos magos, fala um enigma pra eles e some. E nunca teve fim. Então ninguém sabe como termina. E daí vazou recentemente na internet o roteiro de como seria esse final. E esse suposto roteiro indica que o mestre dos magos era pai do Vingador e ele precisava de 7 crianças puras de coração pra converter ou pra trazer ele de volta pro bem. Então é assim que seria o final da Caverna do Dragão, que nunca foi desenhado. Eu lembro de um desenho que se chamava Super Choque. Você assistia? Polêmica, eu não gostava. Não gostava por quê? Não sei, eu não conseguia gostar de... polêmica mesmo, gente. Mas tudo bem, quem gosta, eu sei que eu tenho uma fanbase gigantesca. Então, tá tudo certo. Eu não tô falando que é ruim, tô falando que eu não gostava, não assistia. Dragon Ball Z, X-Men, Super Choque, eu não gostava. Super Choque, eu posso estar inventando, mas vai ter um live action, né? Nossa, sério, tô muito animada. E agora, né, refletindo, assim, eu não sei se eu ficava tão empolgada por ser um protagonista preto. Tipo, não tinha... Porque, assim, eu não assistia nada de princesas, não gostava. Até surgir a Tiana, da Princesa e o Sapo. Só que eu já tinha 12 anos. Aí eu ficava assim, nossa, por que não apareceu antes? Não vou poder mais fazer minha festa de aniversário dela. Agora a festa de aniversário não tem mais tema, já tenho 12. E eu ficava, gente, como assim? Não tinha uma princesa pra eu ser. Eu tive um aniversário da Pequena Sereia. Olha eu. Transgressora, já que em 2023. Visionária! Eu tava aqui, ó. Transgressora não é a palavra, é visionária. Já tava em 2023 fazendo o quê? A Ariel preta, gente. No Caverna do Dragão tinha a Tila, que era preta. E aí eu fiz meu aniversário da Ariel, mas assim, quando surgiu a Tiana, eu fiquei, gente, eu queria muito me vestir de Tiana e não tinha mais roupa do meu tamanho, não tinha vestido da Tiana do meu tamanho. Mas enfim, tudo isso pra dizer que eu amava o Super Choque. Eu lembro que teve presente do Mac Lanche Feliz, do Super Choque, e a gente, era o Super Choque? Era um super-herói, né? Ele... Era um super-herói? Mas aí tinha uns vilões, assim, sabe? O Gelado, não é? Tinha um outro que andava num... Só que é um adolescente. Tá. Ele é um adolescente. Eu assisti alguns. Tipo, ele andava de skate, sei lá, né? Assim, ele super... Descolado. Vida de adolescente, descolado e tal. E de repente ele salvava uma coisinha ali, salvava o mundo. Eu não lembro muito da história. Ele tem uma pegada Homem-Aranha. Tá. De ser um jovem adolescente num ambiente urbano e tal. Então ele não é um bilionário que tem que nem o Batman, um Homem de Ferro, que tem acesso a tudo. Ele é um adolescente que tem a vida dele ali na escola e tem superpoder. É só isso, eu não lembro da história, mas eu lembro da imagem do Super Choque que eu amava. Assim, começava o desenho, eu ficava, nossa, Super Choque, meu desenho favorito. E não lembro nada da história. Que eu ia fazer esse contraponto. Então, tinha tudo isso que vocês estão falando no 3 Espiãs Demais. Só que era com o universo mais que eu me identificava, digamos assim. Então, ela pegava um blush, era uma bota, eram mulheres maravilhosas. E aí, eu achava esse mais legal, assim, me atraía mais assistir, entendeu? Outro do SBT que eu adorava, e hoje ele é até um meme, era Cavalo de Fogo. Nossa. Era muito legal o Cavalo de Fogo. Só que hoje, entrem no YouTube e escrevam lá, abertura Cavalo de Fogo. A moça canta completamente desafinada. Que tocou meu coração. Que tocou meu coração quando me disse então que um dia rainha eu seria. E rainha eu seria. É muito engraçado. Gente, a abertura é muito boa do Cavalo de Fogo. Assistam. Era assistam, muito legal. É um clássico. Eu amava. Cavalo de Fogo era um dos meus favoritos, eu acho. Era muito legal, né? Sabe, tinha um que eu gostava que era Os Anjinhos. Lembra que tinha a Rugrats, Angélica? Eu não sei falar como que é. Rugrats. Eu lembro só do Os Anjinhos. Aí tinha a Angélica, que era a mais adultinha das crianças ali, né? Ela já era mais crescidinha. E aí tinha os bebezinhos mesmo.
É o que tinha uma cabeça meio Grandona. diferente. Lembro, E eu tinha tava um tentando. óculos. Aham. Tinha um que tinha um óculos e usava aparelho. A minha irmã amava esse desenho, que eu acho que tem umas diferenças ali de gerações, que a minha irmã também amava Jimmy Neutron. Você assistia Jimmy Eu Neutron? assistia Jimmy Neutron. Pink Cérebro. Esse eu não assistia. Esses são os desenhos da minha irmã, assim, que eu Jimmy assistia Neutron com eu ela, mas eu já assistia. achava meio, não tão legal, assim. Não... Eu gostava de Jimmy Neutron, é verdade. Eu gostava muito de Moranguinho, Ursinhos Carinhosos, Ai, Pequeno contagem Pônei. Sim. Eu gostava desses, mas eu assisti, acho que quase nada, assim. Eu mais me relacionei com Caderno da Moranguinho, sabe? Coisas do Ursinhos Carinhosos, assim. Que acho que o Nossa, desenho já Caderno da tava Moranguinho acabando. cheirava moranguinho. Eu gostava desses fofinhos. Você lembra de um que era Ursinhos Gummy? Ursinhos Gummy. Que eles tomavam Sim, uma suquinho poção Gummy. e daí eles saíam pulando. A minha prima fala até hoje, quando as crianças estão doentes, elas tomam, tem um remédio, sei lá, de febre. Ela fala, parece que eu dei suquinho Gummy pra ele, porque ele tava mal, agora tá pulando que nem uma pipoquinha. Tem um que eu lembrei, só que aí não era desenho, mas era o Bananas de Pijamas. Eu amava, mas aí eu lembrei agora que não era desenho, né? Era... Mas teve um desenho Teve. do Bananas de Pijama, teve. Eu lembro que eu assistia, eu amava. E aí teve uma vez, acho que não era nem oficial, né? Mas tinha um circo perto da casa da minha avó, da minha tia. E aí ia ter atração do Bananas de Pijama. Minha tia falou assim, eu vou levar o Leandro, porque ele gosta muito. E aí era um dia choveu muito, era um terreno com muito lama, assim. Então a gente chegou e eu fui com uma camisetinha do Bananas de Pijama e ela me levou, assim, a gente sujou muito de barro. Eu não lembro muito, eu lembro de flashes, assim. E eu lembro muito de sentar ali no circo e ver o pé do banana pra fora e ele levantava assim a cortina pra tipo, ó, gente, vamos começar. E aí ele chutava assim a cortina e aí minha tia falava assim, olha lá, você viu o banana? E aí depois eu fui e tirei uma foto com o Banana de Pijamas e tem essa foto até hoje, com o B1 e com o B2. Eu assim no meio, assim, dos dois sorrindo, banguela. Qual Maravilhoso. sentido, né? Banana de pijama. Tipo... Mas olha que legal, a gente já falou no episódio como é legal levar as crianças pra passeios, né? Em vez de dar presente. Você lembra disso até hoje? E provavelmente na época você achava que era, nossa, Banana de Pijama oficial, assim. Oh, real, porque eu via na TV e eles eram grandes, igual da TV, e eles estavam chutando, era tudo igual. Eu Então. falava, meu Deus, eles estão aqui. Tocava a musiquinha Bananas, Bananas aham. de Pijamas. E esse negócio de fazer um evento com as crianças e também junta com ir na locadora na nossa época e pegar os filmes. Então a gente pegava os filmes da Disney pra assistir. Então eu lembro da gente assistir Bambi, Cinderela, O Rei Leão. Tá todo mundo na sala pra assistir esses grandes filmes assim, com pipoca, tomando refrigerante, comendo bala, tal, como uma coisa, um cinema em casa, assim, sabe? E meu pai, ele gravou alguns da Turma da Mônica, gente. E tinha um que chamava Mônica e a Princesa e o Robô. Não, Mônica, a Princesa e o Robô. Nossa, Que era tipo um Star Wars lembro. com a Mônica. Eu assisti esse desenho, assim, milhões de vezes. Porque assim, tinha um robozinho que ele era no formato do Sansão da Mônica. E quando ele chorava, não caía lágrima, caía parafuso. Então, caiu um monte de parafusinho e tal. Eu adorava esse. E do Chico Bento, Olha a Onça. Gente, o Chico Bento gritando, Olha a Onça! O Chico Bento não, o Zé Lelé. Olha a onça, Chico! Eles ficavam treinando. Se ele subisse na goiabeira e aparecesse uma onça, eles tinham que gritar. Só que como ele treinava, o Chico Bento achava que era verdade. Então, meio que um menino que gritava lobo, assim. Eu amava muito assistir Turma da Mônica, as animações. Gente, eu assistia muito Tartarugas Ninjas. Não, Tartaruga Ninja. Vocês já viram Tartaruga Ninja? Já, mas assim, Eu já tava acabando, sabe? Várias, eu era o Donatello. Eu não era, porque, enfim, eles eram tartarugas no masculino. E aí eu achava... Mas eu achava legal eles terem nomes... Eu achava o máximo eles terem nomes de pintores. Então, era Donatello, Michelangelo, Rafael, Leonardo. Era toda uma coisa com referência nas artes, né? Mas aí tinha um mestre Splinter, que era um rato de esgoto. Era uma coisa muito viagem, né? Isso que é muito doido, né? Um rato no esgoto que criou 4 tartarugas por conta do Uzi. E daí vinha como que era o nome? Destruidor? Eu não lembro. Destruidor queria, sei lá, as pessoas sempre querem dominar o mundo, né? Sempre tem essa coisa de domínio. E hoje em dia, vocês assistem desenho ainda? Se estiver passando o Rei Leão ou a Pequena Sereia, eu vou parar e assistir.
porque eu amo a Pequena Sereia até hoje. E hoje você é ruiva. E hoje eu sou ruiva. Ai, verdade, gente. Tá vendo? Era um wannabe, assim, uma Poder paixão. andar, poder correr todo dia. E então, olha só, eu tô percebendo, porque todas as referências de desenho, eu canto uma musiquinha, né? Eu acho que eu amava as músicas de abertura, as músicas de tema, as músicas dos desenhos são muito vivas, né? Na memória. As músicas do Tarzan são do Phil Collins, do Rei Leão é do Elton John. São sempre uns artistas, assim, muito... É uma referência muito forte à música. É muito legal isso. Hoje eu assisto bem menos e eu venho pensando... Quando a gente definiu esse tema, eu venho falando... Nossa, tem alguns filmes, por exemplo, da Pixar que eu não assisti. Eu também, eu assistia todos. Eu assisti o primeiro Toy Story no cinema. O terceiro Toy Story, eu chorei no cinema. Chorei. Maravilhoso. O começo de Up, quem não chora no começo de Up... não tem sentimentos. O Nossa, começo Up é de perfeito. Up, se você não chorar no começo de Up, você não tem sentimentos. Você é um psicopata. Tô com medo agora de Sério, assistir, é vou uma das chorar. coisas mais fofas que o cinema já produziu. Mas eu chorei no Divertidamente, por Ai, exemplo, eu que eu amo. não tinha assistido. E o Rafa falou, você tem que assistir. Você tem que assistir. Então, esse bom. vale a pena, é muito lindo. Eu não assisti ainda Soul. Sério? Tá na minha Soul eu listinha. assisti. Soul eu assisti. Eu assisti Soul com meu sobrinho. Na verdade, eu, minha irmã e meu cunhado, a gente colocou o Soul pro Fio assistir. Aí o Fio dormiu e a gente assistiu. Tem umas coisas que pegam a gente, né? Porque eles têm uma... Gente, Procurando Nemo. Meu Deus. Procurando Nemo é uma coisa, assim... Deslumbrante. Sim, muito É fofo. deslumbrante. A gente fica vendo sem parar. Eu senti que eu preciso me reconectar com os desenhos animados, porque a gente foi assistir o Gato de Botas 2. A gente foi levar a afilhada do Lê. E eu adorei. E ainda o tema, o Gato de Botas tá se sentindo velho. E daí me pegou num lado, assim, do adulto, que eu me identifiquei muito, eu me diverti muito. E é uma animação muito legal, que tem vários tipos de animação mescladas no longa-metragem. Vale muito a pena assistir. Olha, eu quero ver. Gente, por favor, como eu não falei disso, assim, Shrek é um filme, não é um desenho animado, mas assim, ele merece um grandíssimo destaque na minha infância, porque eu era viciada, eu amava assistir Shrek. Meu Deus. Eu lembro de uma cena, acho que é do Shrek terceiro, porque o Shrek não era Shrek 3, era Shrek terceiro. E tem uma ogra, assim, que ela fala, não quer passar aqui na minha vendinha de tapioca? É uma coisa, tipo, é um nada, assim. Provavelmente ninguém lembra disso. Mas fica muito na minha cabeça que ela tá, tipo, o caos acontecendo, assim, não quer passar aqui pra comer na minha barraquinha de tapioca? Você falou disso de ficar uma coisa. Na Era do Gelo, tem uma parte que a gente fala, um dente de leão. É o último da estação. Eu lembro isso, eu e minha irmã, a gente lembra, a gente repete isso e ri. E o Madagascar também, né? Que era uma delícia de dançar, e os pinguins eram um fenômeno. É, gente, desenho é uma coisa legal. Temos que admitir que desenho é uma coisa muito legal. Vou voltar a assistir. Também acho que vou fazer uma listinha dos filmes que eu perdi, tipo Toy Story. Eu acho que eu assisti um só. Sei lá, fui deixando a minha criança de lado, né? Acho que eu preciso retomar isso aí, esse movimento. Tem um que eu assisti recentemente, que é o Red. Não sei se vocês já assistiram, mas é uma menina que ela tá virando adolescente. E aí ela vira um urso vermelho quando ela menstrua. Olha! O TPM dela é um urso raivoso e, enfim, e todo mundo percebe, né? Assim. Olha, é muito quero legal. ver, vou me identificar, eu acho. E aí tem uma coisa assim, das mulheres da família virarem ursões imensos, mas aí ficam guardados num colar. Tem uma história legal, assim, de ancestralidade, sabe? É legal. Acho que a gente pode entrar num movimento de trazer os desenhos animados pra nossa vida de novo, assim. Talvez pra além dos filmes. Os filmes são uma conexão mais adulta, assim. Eu sinto que, né, os que surgem agora tem uns discursos que pegam todas as idades. Na verdade, pegam mais os adultos, né? As crianças ficam mais encantadas pelas cores, pelos desenhos mesmo. Mas é muito legal, né, assim, assistir desenho. Tem coisas muito, muito incríveis, se você olha com atenção e, enfim. Eu posso comentar, na verdade, da primeira vez que eu vim pra São Paulo depois de velha, assim, que foi a primeira real vez eu, Vanessa, sozinha vindo pra São Paulo. Eu vim para o Animamundi. É porque você falou isso dos adultos. É que tem um nicho de animação adulta
muito forte, né? A gente acaba não pegando muito, mas porque são curtas-metragens, vão para festivais e tal. Mas tem uma galera que pira muito na animação. E existem uns curta-metragens de animação adultas muito, muito maravilhosos. Que acaba ficando num nicho nerd, ou não? Pode ser. Eu não sei, eu não tenho muita referência, não é muito meu nicho. Nerds, contem pra gente. A animação é para todos ou não? E contem pra gente, por onde anda o Animamundi? Por onde anda o Animamundi? Porque tinha todo ano e eu não vejo E mais. contem pra gente o que é o Animamundi. Era um festival de curtas de animação mesmo, e do mundo todo. E era um festival muito legal, e na época da faculdade a gente curtia frequentar, acontecia em julho, era férias, então vir para São Paulo, curtir o Animamundi, encontrar os coleguinhas da faculdade de São Carlos. Aqui em São Paulo era o máximo. E antes da gente encerrar, a gente vai destrancar uma dica. Todo episódio, a gente compartilha com vocês uma experiência que faz sentido pra gente, quem sabe faça sentido pra vocês também. E como hoje a gente tá conversando sobre desenho animado, eu quero destrancar um desenho animado que eu assisti, tá disponível no Disney Plus. Gente, assistam, sério. Tico e Teco, Defensores da Lei. É muito bom, mas é bom num grau, assim, surreal. Mas são os esquilinhos? Sim, só que assim, o Tico e Teco, eles tinham uma série, antigamente, que era o Defensores da Lei. E era uma série que passava na TV, eles eram famosos. Passou o tempo, eles ficaram mais velhos, e hoje eles participam, assim, tipo, de Comic Con, tal, dando autógrafo. Um desses ticos, um desses esquilos. Um esquilo continuou desenhado do jeito dele. Um deles, que continuou na carreira artística, fez uma harmonização e virou 3D. Ai, socorro. E daí eles começam a viver. E assim, é misturado desenho com live action, com pessoas, com humanos. E assim, gente, é surreal. É surreal. Eu não posso falar muita coisa porque dá spoiler, mas começa a aparecer muitos desenhos clássicos que a gente assistiu, só que eles estão ou mais adultos ou fazendo outras profissões, porque eles largaram Hollywood. É muito engraçado, é louco, é uma loucura. Referências. Completamente doido. É despirocado esse filme. Mas é infantil? As crianças vão entender, vão curtir, mas os adultos vão amar. A dica que eu vou destrancar hoje é um Instagram, é o @quadradinhas.ltg, que é um Instagram de tirinhas, quadrinhos, assim, e tem bastante ilustração e frases muito curtas, assim, pequenas poesias, sabe? É uma frase e escrita em 6 quadrinhos, assim, dividida entre as imagens e tal. E esse é o conteúdo. Muitos quadrinhos, e tem coisas bem legais. E sempre aparece no meu feed do Instagram. E, enfim, eu gosto. É isso. A dica que eu vou destrancar essa semana é um perfil no Instagram, chama Nostalgia 2000. É muito legal, porque nesse Instagram você vai encontrar desde músicas da infância dos anos 2000, material escolar que usava nos anos 2000, clipes, programas de TV. Então, tem vários memes, é muito divertido de ver o Instagram. Você vai lembrando de coisas ou você vê coisas com uma outra perspectiva. É muito legal, muito divertido. Essa é a minha dica da semana, o Instagram Nostalgia 2000. Gente, a minha dica também é um Instagram que apareceu nessas sugestões pra mim, que é o @jornadatop. Eu não sei se ele dá algum curso, alguma coisa, por essa coisa de ser jornada e tal, porque eu não acompanhei tanto, mas ele aparece muito, assim, pipocando no meu feed, e ele dá altas dicas curtas, rápidas e maravilhosas de usos de celular e programas na internet. Então, assim, ele tem várias dicas pro iPhone, de coisas que eu descobri que eu não sabia para facilitar o uso do iPhone, coisa para otimizar a bateria, programas para te ajudar a traduzir coisas, transformar os PDFs e afins, coisas muito úteis no nosso dia a dia e funcionais. E eu tô achando muito legal acompanhar, porque eu vou aprendendo várias coisinhas. Então, eu achei bem interessante. Como é o @? @jornadatop. Gente,
gente, então eu acho que é isso, né? Eu acho que finalizamos mais um episódio do Virou uma Chave. Queria agradecer a todos os nossos ouvintes. E se você tiver alguma dica, algum questionamento, uma pergunta, uma ideia de programa, sugestão, manda pra gente no @VirouMaChave, manda um direct, comenta. Se você conhecer, tiver por perto aí alguém que esteja interessado em patrocinar um podcast, fale conosco. Quiser mandar também uma listinha de desenhos animados legais pra gente assistir, pra voltar aqui o nosso momento... se você souber também o que aconteceu com o Animamundi, conte pra gente. Compartilha com a gente. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, pessoal. Tchau!